Oi, gatas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje tô um pouquinho mais animada, né? Coloquei aqui um fundinho animado. Porque sobre o que eu vou falar hoje, se não tiver um fundo animadinho assim, eu vou chorar. Hoje é dia dos pais, né? E eu não tô perto do meu pai. E assim, tem algumas coisas que eu gostaria muito de falar com meu pai, mas eu não tenho coragem de falar de perto. Então veio a ideia de fazer um vídeo e eu espero que ele veja. Vamos ver o que vai sair aí. Espero que eu não chore, né? Porque pensa na pessoa que é manteiga. Pensa na pessoa que é manteiga. Eu. E eu quero falar muita coisa que eu não tenho coragem de falar pessoalmente. Que às vezes o meu pai pode achar que eu sou uma filha bem rebelde. Ele me acha um pouco teimosa. Mas que ele é super importante. Eu quero compartilhar com vocês esse pai maravilhoso que eu tenho. E quero aproveitar a oportunidade de agradecer a ele por ele ser esse pai maravilhoso comigo. Gente, primeiro eu quero compartilhar com vocês que assim, eu tô com a garganta ruim. E outra coisa, como é difícil a gente achar uma trilha animada quando você quer. Vamos nessa mesmo. Adoro Priscila Alcântara, então vamos ela. Gente, então. Bom, meu pai, desde que nós éramos pequenos, ele sempre foi aquela pessoa que cuidou muito da gente. Eu mais 4 irmãos. E meu pai sempre foi muito cuidadoso. Sabe aquela galinha que quer cuidar de todos os pintinhos ali? Se alguém se aproxima, ela avança? Então, meu pai sempre foi assim. Diversas vezes ele sempre protegeu muito eu e meus irmãos. E ele sempre foi aquele pai cuidadoso com a nossa mente, com o nosso espiritual. Quando a gente ficava doente mesmo, ele era aquele pai que levanta de madrugada e faz chá e leva na cama. E cuida mesmo, sabe? É um pai e mãe, assim, muito fantástico. E ele pegava muito no pé da gente mesmo. Quando a gente era criança, às vezes a gente, hoje que nós somos adultos, a gente se reúne assim pra lembrar só de coisas ruins. E eu acho até isso chato hoje, né? Ultimamente eu tenho pensado muito nisso, na atitude da gente com o meu pai. Porque ele sempre foi assim muito preocupado com a nossa vida espiritual. E às vezes a gente acha que isso chato. É mal de filho, né? A gente sempre achar que os pais, eles estão fazendo alguma coisa pra pegar no pé da gente, mas na verdade é só por cuidado mesmo. E, nossa, cara, eu tenho tanta coisa assim pra lembrar do meu pai que não posso chorar. Que me fazem assim, me orgulhar muito de ter o pai que eu tenho, porque, cara, eu lembro assim que quando eu ficava doente, ele, tanto eu quanto assim, não é só, ela é a única filha, então ela sempre foi muito bem cuidada pelo pai e tal. Não, não é. Todos os meus irmãos, até hoje, se a gente precisar, ele vai atrás mesmo, ele cuida. É aquele pai que até se torna chato, né? Às vezes a gente acha. Porque ele quer cuidar, quer fazer o papel de pai, quer cuidar da cria dele. É aquele pai assim que se orgulha por ter tido os filhos que tem, por ter cuidado, por não ter abandonado. A nossa infância não foi fácil, a nossa vida não foi fácil, mas ele nunca nos abandonou. Ele poderia ter abandonado e ido procurar uma outra pessoa, uma outra família, mas ele não fez isso. Ele sempre esteve ali. São vários os momentos que o meu pai me marcou muito. Mas assim, é o momento que eu falo que o meu pai, ele me deu 3 vidas. Se hoje eu tô viva, tô aqui falando com vocês, dando esse testemunho de pai maravilhoso que eu tenho, graças a ele. Primeiro porque ele me fez, né, gente? Segundo, foi quando ele me ensinou que eu precisava ser dependente de Deus. Meu pai me ensinou isso. No início, a gente achava que era assim, pegar no pé mesmo. Meu pai obrigava mesmo, acordava a gente cedo pra ir na igreja. Ele sempre colocou isso na nossa cabeça, que a gente precisava de Deus, que a gente precisava de qualquer jeito de Deus.
E assim, cá pra gente, que pai que faz isso, cara? Que quer que você seja dependente. São poucos os pais que fazem isso. E assim, às vezes a gente acha até chato, mas ele tá fazendo o papel dele. Que é assim, na Bíblia tá escrito que é pra gente ir pregar o evangelho a toda tribo, língua e nação. E ele tá fazendo o papel dele. A gente pode até achar chato, mas ele tá fazendo o que Deus pediu pra ele. A gente que não tá, né? Então a gente acha que é errado, que é chato. Mas ele não tem vergonha, ele fala mesmo. Ele acredita naquilo e ele vai falar pra você, goste você ou não. E assim ele é em todas as partes. Se ele acha uma coisa que ele deva falar, ele vai falar pra você e acabou. E ele fala pra você, não fala pra outra pessoa. Isso me faz admirar muito meu pai. Então a segunda coisa que ele me ensinou foi isso, que eu preciso ser dependente de Deus, que eu preciso de Deus em todos os momentos da minha vida. E a terceira coisa que assim o meu pai me tirou do lamaçal mesmo, ele foi lá e me resgatou assim de um momento de muita angústia que eu estava passando. Ele me puxou assim, ele viu a minha dor, ele viu assim que eu tava precisando de alguém pra conversar, eu tava precisando ser notada. E ele foi lá e fez isso. O senhor lembra, pai, aquele almoço de sábado que tava eu, o senhor e o Divan e a mãe? E o senhor falou assim, ó, depois eu quero conversar com a Edilane. E o senhor conversou comigo e falou um monte de coisa que eu estava precisando ouvir. O senhor me abriu os olhos para o que eu sou, para o que eu era naquele momento, que eu não estava conseguindo enxergar. E meu pai me salvou. Eu não tinha mais vontade de viver. Assim, eu estava tão decepcionada com a minha vida, tão decepcionada com tudo que tinha acontecido até aquele momento. Pra mim, assim, foi foi a gota d'água, aquela coisa que aconteceu, que o senhor sabe que foi. E pra mim só foi assim, só precisava daquilo pra acabar com a minha vida. Eu realmente não queria viver mais. E o senhor viu isso. Foi lá e conversou comigo. Me falou que se eu continuasse naquela situação, eu ia realmente acabar morrendo. E eu ia mesmo, pai. Eu achava que não valia mais a pena viver, porque eu não estava conseguindo viver. E aí meu pai foi lá e me resgatou. Eu nunca consegui falar isso pro senhor. Ai, gente, não era pra me chorar, né? Mas o senhor me salvou com aquelas palavras. E pra mim foi, assim, super essencial pra minha vida. Então eu só tenho que agradecer. Eu não conseguiria nunca falar isso pro senhor ao vivo, né? E assim, agradeço muito mesmo. Gente, como que a gente não agradece, né? Às vezes a gente deixa passar assim os momentos e a gente não consegue falar para as pessoas a importância que elas têm, o que ela fez na vida da gente. E assim, principalmente os nossos pais, né? O meu pai nossa, esses dias mesmo eu fiquei doente aqui em de Paraná, eu moro em de Paraná e ele em Vale do Paraíso, mas ele trabalha em Ouro Preto. E eu tava muito mal. E eu sozinha, eu tenho meu namorado, mas ele trabalha, ele tem a vida dele, não tem como ficar. E pai é pai, né, cara? Pai, não tem quem substitua o pai. E eu tava assim, toda vez que eu fico doente, eu me lembro assim, pelo Nasma aí, eu lembro do cuidado que eu tinha, o meu pai tinha comigo. Então assim, em todos os lugares que eu morei sem meu pai, toda vez que eu fico doente, eu fico uma manteiga. Mais ainda, né? Choro adoidado. E aí eu fiquei doente, fui no médico, meu namorado me deixou lá no hospital, voltou pro trabalho. E aí eu tomei um soro, tomei uma injeção, e essa injeção
toda vez que eu tomo, eu fico assim, meio variada. E aí eu queria ir embora, eu queria pedir pra enfermeira tirar. Aí comecei a chorar, igual uma louca. E eu ficava assim, eu quero meu pai, eu queria tanto meu pai aqui. E aí, quando eu penso nisso, já era, eu choro mesmo. Porque o pai, tipo, se precisar, ele me pega no colo pra levar no hospital. E olha que eu já vou fazer 30 anos, tá? E ele tem esse cuidado. E aí ele ia vir, passar uns dias aqui comigo pra cuidar de mim. E só que aí acabou não precisando, eu fiquei boa depois. Eu acho que a minha doença era psicológica, assim. Eu precisava falar com meu pai, eu precisava ter essa segurança, assim, de que ele viria cuidar de mim. Aí eu fiquei boa. Meu namorado foi me levou de novo no hospital, ficou comigo lá até eu tomar um soro e eu fiquei boa. Outro dia acordei bem, graças a Deus. E assim, cara, gente, né? Meu pai é tudo pra mim. Eu não consigo me imaginar assim, o dia que ele já não estiver perto de mim. E eu não sei. Você que tá me vendo, se você tem seu pai ou você não tem. Desculpa. E aí, quando eu vejo uma pessoa que não tem pai, eu fico assim, mais chorona ainda. E eu choro porque eu fico imaginando quando eu não tiver o meu pai perto de mim, pra me encher o saco, né? Falar da minha roupa, mas pra me orientar, pra me segurar, pra estar do meu lado, porque o meu pai, ele sempre vai me defender, eu sei. Meus irmãos, ele sempre vai cuidar da gente. E eu só tenho que te agradecer, pai, por tudo. E eu só quero que Deus te dê muita vida para o Senhor continuar com a gente e orando por nós, porque a gente é tão falho, muitas vezes a gente acaba te magoando, deixando o Senhor triste, eu sei. Mas o Senhor é tudo que a gente ama, tudo que eu tenho na minha vida. O Senhor é um homem da minha vida. E eu só tenho que te agradecer por essas 3 vidas que o Senhor me deu, por ter me salvado. E se hoje eu tô aqui, se hoje o Senhor sente assim um pouquinho de orgulho de mim, se o Senhor tem um pouquinho de orgulho de mim, tudo isso é graças a você mesmo. A Deus, né, pelas suas orações, pelo seu cuidado e pelo seu exemplo. Se hoje eu tenho essa fé em Deus, é porque o Senhor me ensinou a ser essa pessoa assim. Se hoje se o Senhor acha assim que eu nunca realmente fiz vergonha em relação ao meu comportamento, a mulher que eu sou, é graças ao Senhor, porque o Senhor sempre soube me orientar muito bem. E cara, você é o cara. Você é o cara. E eu te amo muito. Gente, vocês precisam conhecer. O meu pai é muito fantástico. Cada dia ele me surpreende mais. E hoje, assim, eu vejo que ele tem crescido. Eu não sei se é ele ou eu, né? Eu acho que é eu. E assim, a gente tem se tornado muito, muito amigos. E velho, se você tem seu pai aí ainda, se torne amigo dele, porque é muito legal. Ainda mais a gente menina, a gente precisa ser amigo do pai, né? E eu espero que meu namorado, quando a gente tiver os nossos filhos, as nossas filhas, né? Espero que seja menino. Menino também, que aí você, né? Muito amiga do meu filho. Mas é muito essencial isso. E eu tenho me sentido muito mais forte depois que eu comecei a confiar mais no meu pai, a ter ele como meu amigo mesmo. Eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, né, pai? Grande beijo, gente. E vivam com os pais de vocês. Deem muito beijo nele. Eu espero que esse vídeo chegue aí no Dia dos Pais pro senhor. Grande beijo, meu velho lindo. Agora o recado é pra você, tá? Você que assistiu todo o vídeo aí em homenagem ao meu pai, aproveita aí e se inscreva no canal e curta e
compartilha, né? Compartilha com quem você ama aí, com seu pai. Se você tem vontade de declarar o seu amor por ele e não tem coragem, faça igual eu, faça um vídeo pra ele. Comente aí como que é a sua relação com seu pai. Se você aprendeu a amar seu pai ou se você sempre já amou, se você se dá bem, se você não se dá. Compartilhe aí comigo a sua história com seu pai. Beijo pra você agora, tá?